Patrícia, agora a gente queria saber um pouco mais dessa história, né? Porque a gente escuta isso o tempo todo. Quem fizer qualquer pesquisa hoje sobre você vai ver que você foi uma das pioneiras no Brasil a falar sobre isso. Como é que foi esse start, assim? Conta um pouco dessa história de você focar nessa parte de nutrição quando ninguém, não era aquela carreira tipo, nossa, eu vou ser engenheira que vai dar dinheiro, ou vou ser médica, assim, você focou na nutrição. E como é que foi ainda nessa ideia de mentalidade, né? Nessa ideia de como eu construo a minha própria história. Como é que você olhou para a nutrição? Como é que foi essa Então, eu poderia vontade? dizer aqui que eu sou super visionária e que eu tive, assim, um insight Sonho único, um divino. sonho que Deus se apresentou para A mim, gente me podia dando a minha construir uma provisão. história, né? Poderia, Não. mas eu não sou essa pessoa mentirosa. Pelo contrário, eu peco até por excesso de sinceridade. Mas, enfim, o que aconteceu? Eu fui fazer uma orientação vocacional, eu era muito boa aluna. Eu já falei em outras entrevistas anteriores, né? Eu tinha uma pressão para ser muito boa ao Certo. longo da minha vida como estudante, depois na carreira profissional, muito grande. Isso era um valor dentro da minha casa muito, muito forte. Então, tinha que ser uma boa estudante. Eu recebia informações de que o meu mérito como estudante era o que garantia minhas viagens, era o que garantia os meus benefícios. Você só tem isso Errado não tá. porque você tem isso, porque você faz Errado. isso. Então, isso era lembrado o tempo todo e eu queria ser essa filha do papai que agradasse, né, o pai, a mãe e que destravasse os bônus, né, em função do merecimento como estudante. Então, como eu era muito boa aluna, cada semana eu queria fazer uma coisa, porque eu me dava bem em tudo, eu me dava bem em humanas, eu me dava bem em exatas, então assim, eu ficava muito perdida. Aí eu fui fazer uma orientação vocacional, não é teste vocacional, hein, não é múltipla escolha ali que você faz e vai dizer qual é a tua profissão. Eu fiquei 3 meses indo numa terapeuta, junto com Legal. amigas, fazendo dinâmica em grupo, pra descobrir. No final, eu lembro assim, tipo, hoje, parece que foi hoje, assim, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, você dá para nutrição e pra botânica. Aí eu olhei e falei assim: "Como que eu não tinha pensado nisso Tão antes?". Eu óbvio. era aquela mulher da dieta. Sabe a menina da dieta, gordinha, que estava comprando sempre a revista pra entender da dieta, o cardápiozinho da dieta, eu já ia em nutricionista, que era a única no Rio de Janeiro que eu conheci. Então assim, aquele universo era muito meu, como que eu não tinha pensado nisso? E aí quando ela falou, e aí ela falou botânica, e mais pra frente eu fui estudar fitoterapia, essa parte da botânica dentro da nutrição, então as coisas se encaixaram perfeitamente. Aí a partir dali eu falei: "É isso que eu vou fazer". E em nenhum momento você pensou: "Ah, mas isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro", como é que foi? Porque na época não era. Zero, é como se, assim, eu não tivesse referência. É assim, eu acho que eu acreditava verdadeiramente que o que eu quisesse fazer ia dar dinheiro. Ótimo. Isso já era tão Natural. natural que eu nem pensava que eu pudesse emperrar em algum nível. E eu fui encontrando muitas pessoas, profissionais e nutricionistas, ao longo do meu trajeto ali, enquanto eu trabalhei em hospital, fiz concurso público, fiz residência, comecei ali rasteirinho ali de tipo, sabe, plantão, concurso, tipo coisas que ainda eu não estava almejando, almejava ter um consultório, almejava ter uma clínica, sabia que eu seria uma pessoa de sucesso, eu tinha certeza disso, que a minha área era outra, mas comecei num lugar de aprendizado, de bolsista, depois de estagiária, fazia prova enquanto eu estava na faculdade. Eu largava as minhas férias para ficar em hospital, durante as férias para aprender como estagiária sem receber um centavo. Ó, geração nova que não aceita nem com baixa remuneração fazer estágio. A gente fazia o quê? Eu perdia férias, Exatamente. metade da faculdade, não era nem época de fazer estágio, estava eu cavando estágio lá em Jab Jab, entendeu? Para perder minhas férias, para não ganhar um centavo, mas para ganhar experiência. Porque é exatamente isso, a pessoa fala de merecimento, mas às vezes também você já tá querendo dar esse passo aqui sem ter dado esse primeiro, entendeu? E tudo é uma construção, e a gente fala disso também às vezes até em quem tá querendo fazer uma transição de carreira, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas encaixa muito com isso, né? Às vezes você tá querendo fazer uma transição de carreira, você vai dar um passinho pra trás, vai se reorganizar, mas o tempo todo
ali olhando para frente, entendendo como é que, né, projetando aquilo, mas tendo uma consciência do seu estado atual. Então eu fiz o passo a passo mesmo, entendeu? Entendimento com equipe médica, participação de equipe médica, participando de um monte de seminário como estudante, como ouvinte, até subir no palco para dar palestra, até ser convidada para uma pós-graduação. Tudo bem que tudo isso foi até bem rápido, mas porque não existia carreira. Talvez eu teria, se fosse uma outra carreira, talvez eu teria demorado mais tempo. Então é aquela coisa da junção do momento certo, com a pessoa certa. Com a mentalidade Com certa. a mentalidade certa, e tudo se desenrolou muito rápido. Mas não foi, assim, sair da faculdade e estava num palco falando para 3.000 pessoas. Que também às vezes as pessoas olham, né, não, mas é porque ela tá no melhor bairro do Rio, não, porque ela tá, e às vezes não é, independente do teu ambiente, é claro que importa, mas você precisa ali Nada, galgar o teu espaço, estudei em entendeu? faculdade pública, ia para o UFRJ, linha vermelha, né, fui de ônibus. Então, assim, não é que você tá morando em Ipanema, tá tudo resolvido na tua vida. Pelo contrário, é relação igual.